Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão em casa, nos acompanhando pela live. Deus abençoe a vida de todos nós nessa ensolarada quarta-feira, né? Graças a Deus, né, irmã Luzia? Às vezes é difícil, mas a palavra de Deus diz: por tudo dai graça, né? Então, graças a Deus. Vamos falar com o nosso Senhor neste momento, iniciando o nosso culto, colocando a nossa vida na presença dEle. Já fizemos tantas coisas do nosso interesse, né, nesse dia. Já cuidamos das nossas tarefas. Agora vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Fale com o Senhor neste momento. Esqueça-se da correria, dos compromissos, de todas as coisas. Faça como Maria, sente-se aos pés de Jesus agora e vamos aprender do Mestre, porque Ele é bom, Ele é manso, Ele é humilde de coração e Ele nos ensina verdadeiramente. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, por mais essa noite em que estamos reunidos na Tua presença para cultuar a Ti. Nós Te engrandecemos pela beleza da Tua santidade. Ó Deus, quem dera, ó Pai, nós pudéssemos imaginar quão alta é a Tua grandeza. Quem dera pudéssemos imaginar a profundidade do Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, mas assim nós Te adoramos, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande e tremendo. O Senhor é o Deus que deu vitória ao Teu povo sobre os egípcios. O Senhor é o Deus que deu vitória a Davi sobre os filisteus. O Senhor é o Deus que deu vitória ao Teu povo em todos os tempos, ó Pai. E sabemos que hoje o Senhor está conosco. Hoje a igreja é o Teu povo, ó Pai. E nós Te pedimos que venha contemplar agora este Teu povo, que em todo o nosso país, em todo o mundo se reúne para glorificar o nome santo do Senhor. Ó Deus, nós damos honra e glórias a Ti, ó Pai, e queremos a todo tempo enaltecer o Teu santo nome, exaltar a Tua presença, Deus. Toma-nos nas Tuas mãos nessa noite, que a Tua palavra venha de uma forma maravilhosa instruir o nosso coração, falar profundamente conosco. Toma cada um que está em casa agora, Deus, acompanhando este culto. Abençoe aquele que se sente enfermo neste momento. Cura toda dor, todo mal-estar, até mesmo o abatimento de alma. Venha curar em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Pai, em nome de Jesus, envia agora os Teus anjos, ó Pai, para estar ao nosso redor, para estar ao redor da nossa família, onde quer que estejam agora os nossos familiares, pais, irmãos. Ó Deus, que o Senhor venha estar com eles, ó Deus querido, guardando, livrando de todo mal, ó Pai. Que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um, em nome do Senhor Jesus. Receba, Deus, a nossa adoração, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Fique à vontade na presença de Deus. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render-te a tudo que há em mim. Que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Apenas servo, Teu amigo me tornei.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oferte ao Senhor a tua vida. Sim, se entregue de todo o coração a Ele nesta noite. E ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Então louve ao teu nome, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Cante ao Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que toda a nossa vida seja colocada diante do altar do Senhor. Amém? Vamos cantar uma canção que diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Exalta o Senhor com essa linda canção nessa noite. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Eu te adorarei. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Eu te bendirei. Eu te bendirei, Senhor, de todo o meu coração.
presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Aleluia, como é bom exaltar o nome do nosso Deus. Eu estava vendo hoje como as pessoas, bom, não sei se foi hoje ou ontem, né? Na hora do almoço eu sempre ligo a TV para ver como é que está o mundo, né? Eu fico olhando como é que as pessoas descartam Deus, né? O pessoal estava conversando sobre uma indicação do presidente para assumir, né, a posição lá no STF, não é isso? A primeira acho que não deu certo, né? Aí ele disse que vai arrumar um camarada mais do que terrivelmente crente, um pastor. Ele falou: imagina a assembleia começando com oração. E o jornalista abençoado que estava dando a notícia, ele disse: tudo bem que seja um pastor e tal, mas o que não pode acontecer é começar a assembleia com uma reunião, porque o pastor pode ser pastor na igreja, mas na assembleia não. Se o nosso país fosse conduzido tudo em oração, nós não viríamos numa situação tão complicada, né? As pessoas vivem descartando Deus, tirando Deus dos seus projetos. Por isso que as coisas desandam, né? Nosso país tem tudo para ser um super país e infelizmente é inferior a tantos outros. Até o futebol, né? Onde a gente era destaque mundial. Hoje o futebol brasileiro, os cruzeirenses que eu digo, né, irmão Tião? Possamos colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar. Amém?
controlar o nosso ser. Sim, que os frutos do Espírito sejam visíveis na nossa vida. Ou que os frutos do Espírito venham brotar em nossos corações, para que todos vejam a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Somente através da ação do Espírito de Deus pode haver a conversão, a regeneração, a transformação verdadeira, o novo nascimento. O Senhor Jesus disse: estou indo, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus está conosco nesta noite. O Espírito de Deus está aí com você nessa noite, meu amado, abençoando o teu coração. Deixa Ele agir, deixa Ele tocar, deixa Ele falar com você nessa noite, através da palavra de Deus. Com certeza você será muito, riquissimamente abençoado. Ali adorarei.
Glória a Deus. Pastor, bom é louvar e exaltar o nome do nosso Deus, traz uma leveza para a nossa alma, né? Todo peso, toda tensão do dia a dia, né? Realmente o Espírito Santo retira de sobre os nossos ombros, é como recarregar as baterias. Vamos agora ouvir a palavra do nosso Deus, que vai mais uma vez edificar a nossa fé, edificar o nosso coração na presença do Senhor. Som, teste. Boa noite aos irmãos que estão presentes e aos irmãos que nos acompanham também através do Facebook. Estava segurando o Caleb ali, deu até uma dorzinha no braço. tá pesadinho. Irmãos, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor para nós ouvirmos a palavra. No livro de 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, no capítulo número 6. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, se você tiver algum pedido de oração, alguma necessidade, coloque aí, escreva o seu pedido de oração, que ao término da palavra nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Vamos orar antes de nós lermos o texto? Pai santo, Pai querido, Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra, Deus, que nos edifica, nos encoraja, Tua palavra que nos prepara, Senhor, Tua palavra que nos acrescenta fé ao nosso coração para vencermos toda e qualquer adversidade, ó Deus, que nós porventura estejamos passando ou que porventura viremos a passar, ó Deus. Obrigado, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos deixe alerta, atentos para aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? A Luzia está trazendo uma água aí. Muito obrigado, Luzia. Deus te abençoe, minha irmã. Providencial, que eu estou com muita sede. Segunda Reis, capítulo 6, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: Posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó meu senhor, o rei. Ó rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Assim lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus
se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhe disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos dele, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Amém? Estava meditando nesse texto agora à tarde, antes de trazer a palavra do Senhor, e fui impulsionado a falar um pouco sobre esse texto, muito por conta de algumas mensagens que eu vi no grupo de WhatsApp, hoje. Parece que ontem e hoje 2 pessoas se suicidaram, é isso? Aqui na cidade de Barrinha, Daqui de Barrinha, era um médico que trabalhou aqui, e a outra, um jovem, Um jovem aqui na cidade de Barrinha, irmãos? Como nós temos visto as forças do mal, as forças das trevas trabalhar, nesses últimos tempos, As secretarias de saúde normalmente fazem campanhas, contra o suicídio, Acho que agora é Setembro Amarelo e Outubro Rosa, que trata muito da questão do suicídio, Eu me lembro que logo que a gente chegou aqui em Barrinha, Caísa, foi um choque muito grande da quantidade de pessoas tirando a vida, se suicidando. Depois me parece que isso diminuiu e agora a gente tem visto aí outros casos, Mas eu fui estimulado a falar um pouco sobre a questão de batalha espiritual, de guerra espiritual, Muito por conta dessas mensagens que eu acabei vendo aí no WhatsApp da igreja, O texto que a gente leu, ele vai tratar de uma guerra entre Israel e os sírios, E a primeira parte que a gente vê do texto aqui, a gente vê esse exército dos sírios planejando ataques contra a nação de Israel, É bem verdade que nós sabemos que hoje em dia a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta não é contra o homem, ela é espiritual. Mas o Velho Testamento ele nos traz esse ambiente de guerra justamente para ilustrar a batalha espiritual que nós estamos envolvidos hoje, E a gente vê, parece que realmente ali uma reunião das forças do mal aqui, exemplificadas pelo exército sírio, Eu gosto de ver filmes de guerra. Normalmente nesses filmes de guerra a gente vê ali o capitão do exército, ele abre aquele mapa no meio da mesa e chama ali os seus oficiais, o seu exército, e começa ali planejar a forma como eles vão atacar o exército inimigo, Eu imagino que
Satanás não seja diferente quando ele busca atacar as nossas vidas, quando ele busca atacar a igreja, quando ele busca atacar as pessoas. Eu não penso que o ataque de Satanás seja um ataque desordenado, desorganizado, desorquestrado. Pelo contrário, eu imagino que essa cena que a gente vê no texto, o rei da Síria com seus oficiais tramando, planejando estratégias, ciladas para alcançar a nação de Israel, eu imagino que seja mais ou menos isso que Satanás faz contra as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz isso, né? Que ele é estrategista, ele arma ciladas, que Satanás ele é realmente astuto, né? O que é que nós devemos fazer para vencer essas estratégias, essas ciladas de Satanás, né? Vira um pouquinho a sua Bíblia, sem deixar de lado aí, 2 Reis no capítulo 6. Vira um pouquinho para aquele texto de Efésios que nós conhecemos bastante, né? Que inclusive eu ministrei aqui algumas semanas atrás, Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, um texto bastante conhecido dos irmãos, né? Ele diz assim, Efésios 6:10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes. Eu quero enfatizar essa expressão, para que possamos permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então esse texto reforça aquilo que nós vimos em 2 Reis, que o diabo ele arma estratégias, ciladas contra as nossas vidas. Para que possamos permanecer firmes contra essas estratégias e ciladas, devemos tomar toda a armadura de Deus. No verso 13 ele fala, portanto, vistam toda a armadura de Deus. Ele repete a mesma frase, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. Então ele enfatiza aqui novamente que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus para que possamos em um confronto, em um combate, resistir firmes depois de termos lutado contra essas forças do mal, né? Eu me lembro na vigília, né, Cléo, que a Cléo perguntou sobre essa questão de muitas vezes em um confronto contra essas forças do mal, quando nós vamos orar por alguém que está atribulado, perturbado, passando ali por problemas espirituais, se nós não estivermos revestidos dessa armadura, nós não conseguiremos resistir firmes depois dessa batalha espiritual. Por isso que o texto está dizendo que a gente precisa se revestir, a gente precisa tomar toda a armadura de Deus, para que a gente possa permanecer firme e para que a gente possa resistir firme contra essas estratégias do diabo. Outro texto bastante conhecido também, que fala dessa artimanha, dessa estratégia de Satanás, é um outro texto bastante conhecido, mas que eu quero relembrar aos irmãos, de 1 Pedro, no capítulo 5, verso de número 8. 1 Pedro, verso 5, capítulo 5, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Ele anda rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. O texto diz: estejam atentos, tomem cuidado contra o nosso grande inimigo Satanás, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão. No verso 9 ele enfatiza a mesma coisa que ele falou em Efésios:
permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Eu tiro uma conclusão desses dois textos que nós lemos, que para vencer essas estratégias, ilustrada aqui pelo rei da Síria tramando contra o exército de Israel, ilustrada aqui por Efésios 6 sobre essas astutas ciladas do diabo, ilustrada aqui por 1 Pedro, que Satanás anda ao nosso derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Para vencer essa força do mal, eu quero enfatizar essa expressão: nós precisamos permanecer firmes. É o que diz em Efésios, é o que diz aqui em 1 Pedro: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Então, se a solução para vencermos as estratégias de Satanás é permanecer firme, a minha pergunta para vocês é: como nós fazemos para permanecer firmes? Enquanto eu molho o bico aqui, se alguém quiser chutar, fica à vontade. Como eu faço então para permanecer firme? Buscar, que mais? Vai, Caísa, você que está de volta aos cultos aí, desenferruja aí, fala alguma coisa. Orar, buscar na palavra de Deus. Quer falar, Mineirinho? A fé tem que estar em dia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso nos fortalece. Legal. Mas eu queria enfatizar também que, além de nós buscarmos e ouvirmos a palavra de Deus, para que a gente possa permanecer firme contra as estratégias do diabo, além de ouvir, nós precisamos também praticar a palavra de Deus. Eu creio que a maior arma nossa contra Satanás é ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu me lembro, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando o próprio Jesus, ele ilustra ali duas famílias, uma família que edifica a sua casa sobre areia e uma família que edifica a sua casa sobre a rocha. E sobre essas duas casas, sobre esses dois homens, vieram ventos, vieram tempestades, correram os rios, e talvez muitos desses ventos, tempestades e rios que correm, sejam eles provocados por estratégias de Satanás. Mas qual foi a casa que permaneceu firme? A casa que permaneceu firme foi aquele homem que ouviu e praticou a palavra de Deus. Porque ouvir, irmão, somente ouvir não tem tanto resultado, embora hoje até para ouvir está difícil as pessoas se esforçarem para ouvir, mas o segredo para permanecer firme é ouvir e praticar a palavra de Deus. E eu quero enfatizar isso nessa noite também. Volta um pouquinho, você está em 1 Pedro, em Tiago, no capítulo de número 1, ele fala sobre essa importância também de nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, a partir do verso 19, ele diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Ele começa exercitando nossa capacidade de ouvir. Seja sempre pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar, porque se você se irar, Deus não produz a sua justiça. Nós perdemos, presta atenção nisso, nós perdemos muitas batalhas contra Satanás, porque muitas vezes a gente não tem a capacidade de absorver muita coisa e a gente acaba falando, a gente acaba se irando e muitas vezes afastando a justiça de Deus sobre as nossas vidas.
Eu contei aqui numa vigília, sábado passado, eu estava trabalhando na casa do meu irmão, inclusive, em Jaboticabal, né? Eu sempre tenho orado, intercedido pela vida dele. Eu me lembro que ele caiu do andaime, ficou um pouco revoltado, nervoso, começou a falar algumas coisas, né? Eu, como sou irmão dele, tenho liberdade. Na hora me veio assim uma vontade de entrar em atrito, em conflito com ele. Último dia de serviço, foi cair bem no último dia de serviço, né? A minha vontade foi de entrar em conflito com ele, né? Porque ele estava ali bravo com uma situação e a gente estava ali também, sabe? E eu percebi que no final da história essa foi a estratégia de Satanás, porque quando a gente terminou o serviço, estávamos eu e o pastor Bronca ali, trabalhando, né? Quando a gente terminou o serviço, fizemos um serviço caprichado, nós começamos a conversar e o meu irmão começou ali a se emocionar e nós tivemos a oportunidade de orar com ele, de ter um tempo muito gostoso ali, né? Falando do amor de Deus. Mas a pergunta que eu te faço é: se eu tivesse entrado em conflito com ele ali minutos antes, horas antes, será que eu conseguiria lançar a semente da palavra de Deus ao coração do meu irmão? Eu não teria coragem para fazer, não teria autoridade para fazer. É por isso que o texto está dizendo: ouçam, estejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a partir do momento que nós nos iramos, muitas vezes nós já perdemos a guerra contra Satanás. Então o praticar a palavra de Deus é isso, é engolir sapo, é ouvir coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir, e ter a capacidade, ter uma palavra que eu gosto ter a resiliência, sabe aquela esponja de absorver sem retrucar de volta. Satanás tem feito ninho em muitos casamentos por causa disso. Alguns lados acabam não cedendo e é aquele atrito, aquele conflito. Falou, levou. Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Aquela série de coisinhas, mimimis. Então, estejam prontos para ouvir. Ouvir inclusive coisas que muitas vezes não vai nos agradar. Quer vencer a Satanás? Às vezes a gente acha que vencer a Satanás, né? Nós repreendemos aqui, a gente está buscando mais a Deus agora, uma igreja, né? Estamos buscando, orando, repreendendo o mal. Mas se na hora que nós formos cutucados por Ele, a gente não conseguir praticar a palavra de Deus e nos calar, não adianta a gente ficar aqui orando 40, 50, 1 hora, 2 horas de oração, ouvindo a palavra aqui 5, 6 horas. Se a gente, a hora que for cutucado, não conseguir segurar. Dia difícil para segurar foi o dia que a gente estava fazendo a live aqui, e chegou a vigilância sanitária de Barrinha. É vigilância sanitária que fala? A vigilância de Barrinha. Eles chegaram aqui com uma autoridade, né? Fecha tudo, não sei o que, não sei o que. Teve uma irmã da igreja que falou assim para mim: pastor, graças a Deus que eu não fui esse dia, senão eu teria armado um barraco. Eu nem vou contar para vocês quem foi, tá? Né? Então, irmãos, eu confesso que na hora que ele veio daquele jeito, com aquela falta de educação, a vontade foi, né? A carne, mais esse texto: estejam sempre prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não procede a justiça de Deus. Muitas vezes nós perdemos para Satanás, porque a gente não consegue colocar isso aqui em prática, esse poder de absorver e não retrucar, não se irar contra as pessoas, né? O texto continua dizendo, verso 22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo
observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Serão felizes, prosperarão naquilo que fizerem. Porque muitas vezes a gente não encontra êxito nos nossos feitos e propósitos, porque muitas vezes a gente está apenas ouvindo e não colocando em prática a palavra de Deus. Como é que nós afastamos, como é que nós espantamos Satanás da nossa zona, da nossa proximidade? Tiago também diz isso, né, no capítulo 4, no verso de número 7, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando ele fala submetam-se a Deus, eu imagino que obedeçam, ouçam e pratiquem a palavra de Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu me lembro de uma música que, quando novo convertido, a gente cantava do Fernandinho, e ele na ministração falava assim: pisa na cabeça de Satanás. Já viu isso? Muitas igrejas eles fazem isso, né? Pisa na cabeça de Satanás, pisa na cabeça de Satanás. Gente, Satanás não está nem um pouco preocupado se a gente está dançando, pulando e fazendo assim, pisando na cabeça dele. Na verdade, nós pisamos e nós o afastamos. Nós não damos legalidade para ele agir, nós o vencemos quando nós nos submetemos a Deus, quando nós vivemos em obediência a Deus. A fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus deve andar junto com a obediência à palavra de Deus, junto com a prática da palavra de Deus. Portanto, para que nós venhamos a vencer as estratégias de Satanás, as ciladas de Satanás, não somente ouvir a palavra, mas também colocar em prática a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus, né? Às vezes a gente sabe muita coisa. Quantos anos de crente nós temos, né? O mineiro sempre fala isso, a dificuldade muitas vezes que a gente tem de vir à igreja e ouvir uma palavra talvez como essa, que a gente já ouviu tantas vezes, mas a nossa grande dificuldade é de colocar essa palavra em prática. A nossa grande dificuldade vai ser amanhã, quando alguém usado por Satanás vier e trazer uma injustiça, uma calúnia, ou soltar um palavrão, ou falar algo que não é do nosso agrado, e a gente se lembrar de Tiago 1,19: seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar. A grande dificuldade é colocar esses versos em prática. O texto lá de 2 Reis, se você puder voltar, 2 Reis no capítulo 6, diz que o servo do homem de Deus, naquele tempo o discipulado não era como o discipulado de hoje, né? Como é que é o discipulado de hoje? A irmã Cléo faz bastante discipulado com as amigas, né, Cléo? Vai lá, faz um estudo bíblico de João e tal. Mas outro dia a Cléo falou para mim que o discipulado que mais tem funcionado com ela é aquele discipulado que ela vai conversando à beira do caminho, quando ela pega o ônibus e vai para Ribeirão, não é, Cléo? O discipulado nos tempos do texto bíblico aqui, até mesmo no tempo de Jesus, era um discipulado exatamente assim, Cléo. O servo do homem de Deus, ele morava justamente na casa do profeta. Imagina como era esse discipulado, era realmente de pai para filho. Existia na cultura de Israel a escola dos talmidins, não é isso? Né? As crianças, eles se alistavam ali, ainda novo, com 9, 10 anos. Quando eles faziam 15, 16 anos, eles já sabiam o Velho Testamento de cor, porque eles moravam, era a escola dos profetas, eles moravam na casa dos profetas, literalmente, né? O discipulado mais próximo. Então, quando esse jovem aqui, esse servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, ele vê que o exército sírio
está vindo para alcançar, para capturar o profeta Eliseu, ele tem uma reação, né, que talvez eu e você teríamos. O verso de número 15 diz essa palavra, olha, acompanha comigo aí. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Imagina a cena. Talvez ele foi lá na padaria buscar um pãozinho para tomar um café, e quando ele viu nas colinas cavalos de guerra, um grande exército que veio para buscar, para capturar Eliseu, e ele disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Verso 16, o profeta disse para ele: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Na outra versão diz: maior é o que está em nós, não é isso, Luzia? Do que o que está no mundo. Olha as reações diferentes diante do ataque do inimigo aqui ilustrado pelos sírios, né? De um lado, um jovem imaturo crente, um jovem servo de Deus ali, eu acho que era Geazi, se eu não me engano, imaturo, sem muito experiência com Deus, e quando ele viu essa força do inimigo, ele disse: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Provavelmente ele deve ter ficado assim, desesperado, apavorado, com muito medo. E de um outro lado, a gente vê uma tranquilidade assim, quase que mineirês, aquela tranquilidade dos mineiros, né? Ô mineiro, vem instalar o ar-condicionado. Não, já vou, não sei o que, né, mineiro? Bem, né? Bem tranquilo, os mineiros é tranquilo. Então, esse profeta contrasta o desespero daquele jovem que estava com medo. Calma, filho. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias de muito medo. Eu não sei se os irmãos concordam comigo. Ô Cléo, me assustei com aquele áudio que você colocou lá no grupo. Rapidinho a gente já começamos a orar, interceder ali em casa, né? Da sua discípula, inclusive, que você tem orado. Um áudio assim, muito medo, né? E até é natural, a mãe dela com Covid. Mas as pessoas estão assim realmente muito afugentadas, muito amedrontadas. É um tempo assim de maus rumores e que tem trazido assim para as pessoas muito medo. Inclusive, uma das barreiras que faz com que as pessoas ainda não retornassem à igreja é o medo. O medo tem pairado assim de uma forma muito intensa nesses dias, e talvez aqui ilustrado por esse servo do homem de Deus, com essa expressão: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Talvez existam muitas pessoas nos dias de hoje com essa expressão: ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora? E é necessário que pessoas como o profeta Eliseu façam e tragam uma palavra dessa para essas vidas. Calma, meu filho. Pessoas que venham discipular esses amedrontados, pessoas que venham acalmar, aquietar o coração desses que estão apavorados, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de paz, dizendo: olha, calma, meu filho, aquiete-se, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Deus que nós servirmos do que essa pandemia. Maior é o Deus que nós servimos do que essas estratégias de Satanás que quer destruir a sua família, o seu casamento, o seu filho, a sua filha. Maior é o que está conosco. Sabe, amados, o mundo está precisando de uma palavra assim.
As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão precisando de uma palavra assim: calma. Mas uma palavra assim só pode dar quem consegue estar vivendo essa calmaria e essa tranquilidade diante de Deus. O profeta Eliseu era esse homem. E nós, igreja, precisamos ser tomados por essa autoridade, por essa paz que excede todo entendimento, por essa paz que não é circunstancial, mas essa paz que vem de dentro, uma paz que nós temos pela fé em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Então, quando a gente chega num ambiente onde as pessoas estão, ai meu Deus, o que faremos? Nós precisamos revelar essa paz. Nós precisamos transmitir essa paz. A paz que está em nós precisa chegar e precisa tranquilizar aquele ambiente, precisa trazer calmaria àquele ambiente, precisa mudar aquele ambiente, porque é para isso que nós somos chamados. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sabe qual é uma das funções do sal? Dar o sabor, mas uma das funções do sal é não permitir que o alimento apodreça, se estrague. Nós estamos aqui na terra e essa é uma das nossas funções: não permitir que as pessoas à nossa volta se apodreçam de medo por conta desses maus rumores. Quando elas estiverem amedrontadas como esse homem de Deus, esse servo do homem de Deus, ai meu Deus, o que faremos? Nós precisamos vir como sal e dar o sabor e dar o tempero, e não permitir que elas morram depressivas, que elas morram angustiadas, que elas morram ansiosas, que elas morram perplexas com o ambiente que nós estamos vivendo. Essa é a nossa função, e foi essa a função do homem de Deus, do profeta Eliseu, cercado por um grande exército, mas um homem que conhecia sua identidade e sabia o Deus o qual ele servia. Mas conquistar essa paz, conquistar essa calmaria, conquistar essa identidade não é de graça. Há um preço para isso tudo. Tem um salmo, salmo número 27, vira lá um pouquinho no salmo 27. Eu amo esse salmo e ilustra exatamente esse texto de 2 Reis, salmo 27. É um salmo de Davi, mas parece que foi o profeta Eliseu que escreveu, porque a circunstância é praticamente a mesma. Salmo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? Olha o questionamento de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? O Geazi estava estremecendo. Por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Que coisa linda! A fé, a firmeza de Davi e também do profeta Eliseu. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Imagina essa cena, né? A gente não consegue visualizar muito no campo espiritual, mas pela palavra de 1 Pedro, que diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, com certeza existem muitas vezes
exércitos demoníacos tentando destruir a minha vida, a sua casa, a nossa família. Mas o texto diz: ainda que esse exército me cerque, o meu coração não temerá. Irmãos, eu não sei vocês, na experiência de vocês, mas tem muitas coisas na nossa vida que acontecem que são espirituais. São espirituais. Lembra, Caísa, recentemente, que você teve uma febre lá em casa? E nós começamos a orar, eu, Caleb e Caísa. Começamos a orar, começamos a clamar, começamos a repreender o mal, começamos a chamar Deus na nossa casa. Poucos minutos depois, a febre foi embora e a Caísa estava melhor novamente. Caleb ficou meio, jururu esses dias. Caísa botou o termômetro nele assim, o termômetro só 37, 37.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, 38, não foi? A Caísa botou a mãozinha na cabeça dele e começou a orar. Botou o termômetro de novo. Normal. Existem coisas na nossa vida que são coisas espirituais, amados, e que a gente só vai conseguir vencer através do poder da oração. Sabe, às vezes é verdade que tem um fundamento da medicina, que tem um fundamento ali emocional, é verdade, existem essas coisas realmente, que nós não podemos ser ignorantes com relação a essas questões, mas nada resiste ao poder da oração. Quando o médico dos médicos é chamado na sua casa, quando o rei dos reis é chamado na sua casa, quando o príncipe da paz é chamado na sua casa, quando o Senhor do Senhor é chamado na sua casa, invocado no seu lar. Ah, pastor, mas é um problema de saúde, é um problema emocional. Sim, é um problema de saúde emocional, porque o nosso corpo é composto, segundo a Tessalonicenses, corpo, alma e espírito. Não estou dizendo que não tem que tratar a alma, que não tem que tratar o corpo, tem, mas o espírito é o principal, e por isso nós precisamos chamar Deus, invocar o nome dEle, buscar pela presença dEle. Está acontecendo algum mal, alguma coisa de errado, Deus, vem aqui em casa, faça uma obra, cura, liberta, transforma, cessa esse mal, cessa essa praga, cura esse menino, cura minha esposa, faz a obra, Deus. Se for alguma coisa de ordem espiritual, o mal tem que ir embora. Vocês lembram que Jesus falou sobre o valente? Quando um valente está numa casa, ele precisa primeiro ser amarrado, e então entra o outro valente. Quem é o valente que entrou depois? O nosso Senhor. Mas para ele entrar, o outro que estava foi amarrado, foi atado. Nós precisamos usar essa autoridade, amados, de repreender o mal. Nós estamos falando aqui sobre batalha espiritual. A primeira coisa que eu falei foi ouvir e praticar, mas a segunda coisa que eu estou dizendo aqui é reconhecer que o que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então, se houver algum mal de ordem espiritual, tem que sair, tem que repreender em nome de Jesus. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, eu permanecerei confiante. No verso 4 ele diz assim, lê na sua versão, Luzia, que eu acho mais interessante, verso 4. Amém. Eu falei para você ler na sua, porque na minha diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo. Na sua versão está: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei.
Então, essa confiança de Davi, mesmo tendo um exército acampado ao seu lado, não era uma confiança que vinha assim do nada. Era uma confiança resultante de uma busca intensa e profunda com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, Davi tinha um relacionamento diário com Deus, que ele não somente pedia, mas ele buscava. Autoridade contra o mal é resultante de uma busca intensa, incessante e profunda com Deus. É um revestimento que deve ser diário, buscado todos os dias. É o que eu falei domingo aqui, irmos à fonte todos os dias, porque Satanás, estrategista, ele vai buscar o dia que nós estivermos fracos para atacar. Sabe aquele dia que você acordou, não buscou, já saiu na carne, já ouviu uma palavra distorcida no trabalho? Cuidado com esse dia, porque é nesse dia muitas vezes que ele vai agir. Agora, Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias. Ele diz assim, olha, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Contemplar, meditar. Davi era um adorador por excelência, um homem que contemplava Deus, que meditava em Deus, que buscava a presença de Deus, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face, alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ele ia com alegria, ele ia dançando na presença de Deus. Irmãos, um homem que busca Deus assim, eu te pergunto, qual é o mal que resiste diante dele? De um coração quebrantado, de um coração contrito, de alguém que contempla e busca a presença de Deus. É por isso que os exércitos cercavam ele, e ele dizia, ainda que um exército me cerque, o meu coração está confiante, eu não vou temer. É por isso que o profeta Eliseu dizia, ei Geazi, calma, quem está conosco é maior do que aquele que está lá fora. E aí Eliseu fez assim, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Diz a palavra de Deus em 2 Reis, que o Senhor abriu os olhos de Geazi. O que ele viu? Ele viu um grande exército ao redor de Eliseu, cavalos de fogo, carruagens de fogo, os anjos do Senhor acampados ali ao redor de Eliseu. Quando ele olhou para o exército da Síria, falou, ih, vai ser fichinha, perto da proteção de Deus em relação ao profeta. Então, ouça e pratique a palavra de Deus. Terceiro, busque a presença de Deus, tenha intimidade, experiências com Deus, se fortaleça em Deus. Entenda qual é a nossa identidade, de que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, de que tudo aquilo que está lá fora, maior é o que está conosco. Essa paz está aqui dentro, essa autoridade está aqui dentro. É isso que a palavra diz. E a terceira coisa para finalizar que eu queria dizer, lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E Eliseu nos traz assim uma clareza muito grande de como nós devemos tratar os nossos inimigos. Lembre-se, inimigos não são pessoas, mas muitas vezes Satanás usa pessoas. Como nós devemos tratar essas pessoas usadas por Satanás? Eliseu nos dá uma clareza muito grande. A palavra do Senhor diz que quando aquele exército dos sírios chegaram, diz a palavra do Senhor, que Eliseu orou ao Senhor dizendo assim, Senhor, fere eles com cegueira. E quando eles chegaram, foram feridos de cegueira. Sabe o que Eliseu fez?
Eliseu estava em Dotã. Eliseu levou eles lá para Samaria. Sabe onde era Samaria? A capital de Israel, onde estava todo o armamento e o exército de Israel. Eliseu levou ele para lá. O que o rei falou? Você quer que eu mate todo mundo aí, ô Eliseu? Você quer que eu extermine todo mundo? O que foi que Eliseu disse para eles? Não. Faz o seguinte, eles não são prisioneiros de guerra. Eles não são seus prisioneiros de guerra. Arma um banquete para eles. Eita, lição difícil, hein? Dá comida e dá bebida para eles. Faz um banquete para eles comerem, se fartarem, e depois os despeça em paz. E diz a palavra de Deus que depois daquele tempo a Síria não voltou mais a atacar Israel. Sabe como é que a gente faz para vencer o inimigo? Como é que eu venço o mal? Praticando o bem. Jesus disse, antigamente era dito, olho por olho e dente por dente. Em verdade vos digo, se alguém te amaldiçoar, abençoa. Se alguém falar mal de você, fala bem. Se alguém te dá um tapa, vira a outra face. Ah, meu Deus, que dificuldade, Deus, praticar isso. Mas é assim que a gente se torna ouvinte e praticante da palavra e vence a Satanás. Porque a gente está achando que vai vencer Satanás aqui orando, repreendendo, né, sapateando. Não! Não! A gente vence Satanás fazendo o que Eliseu fez. Mata ele, Senhor? Não. Arma um banquete. Dá do melhor. Não é isso que fala em Romanos capítulo 12? Eu quero encerrar com esse texto. Romanos capítulo 12. Olha que coisa linda esse texto. Romanos 12 diz, 12, 19, 17 aliás. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, presta atenção nisso. No que depender de vocês, pode ser que no que depender das outras pessoas, não vai haver paz, mas no que depender de vocês, de mim, haja paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, eu me lembro de Eliseu. Se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Que coisa linda! O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele fala que o Deus deste século endureceu, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não há luz na mente dele, só há cegueira nos incrédulos. Mas aqui há uma oportunidade da gente trazer luz para os incrédulos. De que jeito, pastor? Quando eles nos fizerem mal, aí é a oportunidade. Faça o bem. Fazendo isso, amontoará brasas vivas em cima de uma mente tenebrosa, em cima de uma mente obscurecida, em cima de uma mente entenebrecida. Nós amontoaremos brasas vivas, traremos luz à mente dessas pessoas. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém?
Talvez essa palavra serviu para mim, para você, ou para você que está em casa nos ouvindo. Talvez você não tenha conseguido vencer Satanás, mas nessa noite o caminho da vitória aqui foi deixado para você. Vença o mal praticando o bem. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é simples, mas Tua palavra é tão poderosa, Deus. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e graças te damos porque o Senhor nos prepara para a batalha, o Senhor nos dá ferramentas para a batalha, e nós te louvamos por isso, que saibamos usá-las, que saibamos colocá-las em prática, para que o Teu nome, tão somente o Teu nome, seja glorificado, Deus. Que cada pessoa que nos ouve, seja aqui, presencialmente ou através dessa mensagem pelo Facebook, possa ser edificado e possa colocar em prática a palavra que foi ministrada nessa noite. Nós te agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Temos pedidos de oração? Pela internet temos? Minha tia Gilmara pede oração pelo sobrinho, meu primo Davi, que fez uma biópsia e terá o resultado sexta-feira. Vamos estar orando, tia, pelo Davi, em nome de Jesus, essa biópsia não vai ser nada. A irmã Martinha pede oração pela saúde do filho Josué e também por sua família. Temos orado, Martinha, pela vida do Josué, viu? O Ivanildo pede oração pelo amigo e irmão Marcos de Ribeirão Preto, que foi diagnosticado com trombose. Vamos estar orando, Ivanildo, pela vida do Marcos. Os irmãos aqui gostariam de colocar a Luzia. Mãe de quem? Ah, tá. A mãe da Tânia, né? Amém. O Guilherme, né? Graças a Deus foi tudo bem. Amém. Amém. Cléo, Tião, um pedido de oração. Família do Tião. Amém. Cléo, pedido da Maria, mãe da Tânia, né? Caísa, tem algum pedido, meu irmão? Ah, tá. Colocar a vida do meu irmão em oração. Minha mãe ligou hoje, meu irmão tá com febre, né? Então minha mãe teme que seja esse vírus aí também. Quero colocar a saúde dele diante do Senhor. E colocar também o pai da Débora e do Danilo tá com Covid, e a mãe agora também foi diagnosticada. Acho que é a Tereza, se eu não me engano, né? Tereza. Então vamos orar pela vida da Tereza também. Amém? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Deus, nós queremos entregar ao Senhor, Pai, essas vidas que nós citamos aqui diante do Teu altar, ó Deus. A vida do meu primo Davi, Senhor, ó Deus, que fez essa biópsia e terá o resultado na sexta-feira. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, faça obra na vida do meu primo que já tem sofrido há um bom tempo com essa enfermidade, Senhor. Oramos pela vida do Josué também, que foi colocado, filho da Martinha. Deus, cuida da vida do Josué, que não seja necessário, Deus, que ele faça nenhum procedimento cirúrgico, mas abençoe a vida do Josué, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Oramos, ó Deus, pela vida do Marcos, que está com trombose ali em Ribeirão Preto, que o Senhor também leve cura à vida dele em nome de Jesus, meu Pai. Deus, queremos apresentar também a família do Tião, que foi colocado aqui diante do Senhor nessa noite.
a vida da Maria, Senhor, a mãe da Tânia, que hoje foi diagnosticada com coronavírus. Toma a vida da Maria nas tuas mãos, que ela possa passar por esse procedimento glorificando o teu nome, e que o Senhor leve cura a ela, que o Senhor leve paz ao coração da Tânia, Senhor, para que eles possam passar por essa prova glorificando o teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Apresento a vida do meu irmão, os jovens. Deus, repreenda toda enfermidade na vida dele, essa febre que ele teve, Senhor, em nome de Jesus, que ele seja curado para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela vida da Tereza, Pai, ó Deus, também que foi diagnosticada com coronavírus, a vida do Joaquim, que ainda continua internado. Traga cura e restauração a esta família, ó Deus, é o que nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os recados: no sábado à noite, às 8 horas, nós teremos aqui vigília de oração, tá? E no domingo à noite, nosso culto e ceia do Senhor, tá? Só um recado para a ceia: os irmãos que se lembrarem e puderem trazer, mantimentos para a cesta básica, por favor, tragam também em nome de Jesus. Luzia? Era sobre a cesta? Beleza, amém? Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, e que você possa aí se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe em nome de Jesus. Existe uma palavra de Jesus para nós dizendo isso, que nós devemos negar a nós mesmos e segui-lo. Eu te convido, através dessa canção, dessa verdade, a fazer essa entrega ao Senhor.